Olá a todos! O objetivo da aula de hoje é compreender o funcionamento de um indutor de dessintonia. É isso mesmo, a função dele é dessintonizar uma frequência. Como assim? Muitas vezes, quando nós desejamos fazer a correção do fator de deslocamento, o antigo fator de potência, nós aplicamos capacitores. Só que na presença de harmônicos, isso pode ser um problema. Nós podemos criar condições favoráveis ao aparecimento da ressonância e aí o sistema elétrico simplesmente atinge amplitudes que, se alguma proteção não atuar, um mal maior pode acontecer. Antes de mais nada, como é que funcionam essas impedâncias? Nós temos aqui nesse gráfico cinza, em linha traço ponto, o comportamento da impedância ou da reatância do capacitor. Percebam que com o aumento da frequência, esta reatância cai. Então não é nada bom ter harmônicos para o capacitor, porque ele vai se comportar cada vez mais igual a um curto-circuito. Já para o indutor não é problema, porque quanto maior a frequência, maior é sua impedância, mas ele impede a passagem da corrente. Agora, se eu tenho o capacitor do banco de capacitores em paralelo com a indutância do sistema, eu posso ter uma condição chamada de ressonância, que é quando essas impedâncias são iguais. Isso só vai ser problema se nós tivermos harmônicos. Se não tivermos, não tem problema nenhum. Essas impedâncias iguais, elas simplesmente não vão ter resposta alguma porque você não excitou o sistema com essa frequência. Como a gente faz então para escapar desse problema? Bom, coloca-se indutores em série com esses capacitores. Mas tomando, claro, o cuidado de você não piorar ainda mais o fator de potência. Esses indutores, eles têm que ser de um tamanho tão pequeno que a 60 Hz eles pouco influenciem e grande o suficiente para que acima de uma determinada harmônica este circuito série seja apenas um indutor. Se ele é apenas um indutor, eu tenho este indutor em paralelo com a indutância do sistema que não causa ressonância alguma. Duas frequências de corte, ou seja, frequências de mudança de capacitivo para o indutivo aqui, são tipicamente utilizadas. Uma a 220 Hz, que é o famoso 7%, e outra é de 160 Hz, que é o não tão ouvido assim, 14%. Em 160 Hz, a associação série indutor e capacitor é um curto. A mudança de capacitor, de circuito equivalente, para indutor. Isso é um problema? Seria um problema se eu tivesse alguma frequência de 160 Hz no sistema. Mas o que eu tenho é 60, 120, 180, todas múltiplas de 60 ou múltiplas de 50, se assim for o caso. Este modelo aqui, ele é muito bom para filtrar, não para filtrar, para dessintonizar, para fugir da ressonância da terceira harmônica em diante. Se eu quero fugir só da quinta harmônica em diante, eu uso os filtros de 7%, ou seja, em 227 Hz, a associação LC vira um curto-circuito. 227 não existe, existe 60, 120, 180, 300, 360 e assim por diante, todos os múltiplos de 60. Então, acima dos 300, inclusive o 300, tudo isso aqui já é um indutor. No intuito de facilitar um pouco a nossa vida, eu desenvolvi essa planilha. Aqui eu escolho qual que é a potência reativa que eu desejo
Por exemplo, eu desejo 20 kVAR a 380 volts e filtrado a partir da quinta harmônica. O banco de capacitores sugeridos é um banco um pouco maior, por dois motivos. O primeiro é que o indutor cria um efeito indutivo que antes não estava presente e que o capacitor precisa compensar. E outro motivo é que este banco ele é colocado a uma tensão maior do que antes. Logo assim, eu preciso de mais kVAR nominais para eu suprir os mesmos kVAR. O banco é sobredimensionado em tensão porque a tensão nele aqui vai ficar maior do que a tensão de linha, visto que o indutor em série com o capacitor causa isto, pois os dois têm defasamento de tensão entre si de 180 graus. De forma resumida, se eu quero 20 kVAR, eu vou precisar de um capacitor de 25 kVAR a 440. Efetivamente, ele vai me gerar não os 25, ele vai me gerar 21,55, porque ele está em série com o indutor de 1,4 mA. Este indutor, naturalmente, consome reativos e a potência final que o filtro, que o circuito LC é capaz de fornecer é 20,05 kVAR, bastante próxima desta nossa meta. Agora vamos conferir com o fabricante. Um fabricante aqui para 380 volts, próximo a 20 kVAR, sugere colocar um banco de 25 a 440 e um indutor de 1,4 mA, que é exatamente o que nossa planilha aqui faz. Que tal agora nós escolhermos uma outra tensão parecida? Vamos lá, a planilha. Eu vou pegar essa aqui, ó, número 13, para dar sorte. Então, tensão de 440 e uma potência em torno de 30. Tensão, vou pôr aqui a frequência, ainda só funciona para 60 Hz, 440 e uma potência em torno de 30. É sugerido um capacitor de 35 a 480, um pouco superior a 440, e um indutor de 1,2 mA. Vamos ao fabricante. O fabricante sugere 35 kVAR e um indutor de 1,2. Voltamos, 35 e o indutor de 1,2. Agora vamos pegar o que poderia parecer um pouco mais confuso quando preciso de uma associação que apenas um banco do catálogo não me resolve. Aqui o fabricante sugere isso. Em torno de 50. Aqui também. Em torno de 25. Eu vou colocar 25 a 220 para ver o que acontece. Venho aqui na minha planilha, escolho a tensão, 220, 25, que é o que mais se aproxima. Ele sugere um banco de 60 kVAR a 380 e um indutor de 0,4. Vamos lá. Indutor de 0,4. E o paralelo de 2 de 35, que vai dar 70. A nossa sugestão era 60. Vai gerar um pouquinho a menos do que a meta. Muito bem, a planilha não é a mesma, ela é parecida e ela é um bom ponto de partida. Ela ainda tem suas limitações. Por exemplo, se você escolher aqui um capacitor muito grande, ele já vai te avisar, ó, considere fazer uma associação. Essa planilha ela não faz associação paralela. Mas aí a gente consegue também pensar um pouquinho. Quem sabe essa planilha evolui se vocês gostarem dela. Fico no aguardo de sugestões, fiquem à vontade para escreverem aqui nos comentários alguma sugestão, alguma coisa que deveria ser considerada na opinião dos senhores,
alguma coisa que não deveria. Quem quiser uma cópia dessa planilha, é só colocar aqui nos comentários também o e-mail que eu já mando em seguida essa planilha. Um grande abraço a todos, espero que todos tenham entendido e até mais.